Bom dia, bom dia. Estava aqui assistindo uma entrevista com aquele Alex Collier, muito boa, junto com a Helena Dana, uma coisa assim, Danan. É aquilo que quando a gente escuta algo que ressona totalmente, né? Aquilo que você sabe que é, né? Pelo menos para mim. E meu coração fica assim aos saltos quando eu escuto, né? Aquilo que para mim é o óbvio, né? Mas que não tem sido óbvio, né? Para a grande maioria, infelizmente. Ou felizmente, eu não sei, mas enfim, para mim é infelizmente. E como vocês sabem, eu vou... Algumas coisas vão me chamando a atenção e eu vou anotando, né? Que eu sempre trabalho assim, né? Escuto tudo com canetinha na mão e anotando. E eu resolvi pegar a palavra dimensão, né? Dimensão. Para ver o que dava a palavra dimensão. E dimensão dá 33. Né? Eu achei isso muito interessante. Então, a palavra dimensão dá 33. Quando a gente entende aqui, é óbvio que aqui dentro, né, a gente sempre... Uma faca, por exemplo. A faca eu posso cortar frutas, descascar, né, usar como um instrumento de corte, como eu posso usar como um instrumento para machucar alguém, né, lesar alguém. Vai depender do que? Do meu nível de consciência e de como que eu uso aquilo ali, né? Então, em tudo tem sempre muitos lados, né? E o número 33, ou a vibração, ou frequência 33, também é a mesma coisa. Tem aí as pessoas que falam do grau 33, né, de seres que manipulam através dessa frequência, mas tem também o lado 33, que é a consciência crística. Eu achei interessante, né, dimensão ser 33, quer dizer, se a gente for levar pela questão do grau, a graduação, quer dizer, eu me graduar a 33ª, né, posição, vamos dizer assim, então eu estou pronto para dar um salto dimensional. Então, é como se cada dimensão houvesse aí uma graduação para que a gente desse esse salto quântico. Né? O 33, né, dentro da consciência crística, é aquele ponto que, por exemplo, nosso DNA, né, a estrutura, são 64 formas, né, de conexão dos aminoácidos, né? Então são 64. E tem uma fala que diz o seguinte: quando você faz metade do caminho mais um, né? Você está na metade do caminho, você dá mais um passo, você então abrange o todo. Se a gente for olhar, né, dentro da nossa estrutura de DNA, que não é somente essas duas camadas que a gente vê aqui, porque nosso DNA foi manipulado, né? Era para a gente ter 12 camadas ativas e não temos, pelo menos não temos consciência delas, tá? Então, essa estrutura nossa, sendo 64 combinações ali dentro, 33 é a metade mais um desse caminho.
dessa reestruturação genética, ou dessa estrutura, né, da qual utilizamos aqui, né, nesse corpo que utilizamos aqui neste plano. Então eu achei interessante, né, assim, 33 ser a palavra dimensão da 33. E aí eu peguei a terceira, né, eu peguei o 3 e pus na frente, 3 dimensão. 3 dimensão vai dar, é o 33 mais 3. Dá 36, que dá 9. Quer dizer, então a terceira dimensão aqui, de alguma forma, é para que a gente saiba criar o belo e levar esse belo para o todo, né? 3, 6, 9 são as 3 etapas da criação, são as 3 níveis de amor, né? O amor de amigo, o amor família e o amor incondicional, né? Então é como se aqui a gente tivesse que fazer um processo aí de crescimento do nível de criação, de sair das ideias e chegar a levar para uma expansão consciencial e crescimento do todo. E aí eu peguei a quinta dimensão, né? Se eu pus 5 dimensão aí. E 33 mais 5 dá 38, que dá 11. Né? Então, 11 é portal, né? Quer dizer, a quinta dimensão nos abriria para abriria as portas, né? Ou está abrindo, né? Porque a gente já está nessa transição. Então, abrir as portas para uma outra experiência, né? Porque o 5 fala de experimentar coisas diferentes, né? É mudança, abrir as asas para voar, né? E dando nesse 11, quer dizer, abrindo portas dimensionais dentro de nós mesmos. E é interessante que 38, o Jesus, né? Dentro da história aí que foi contada e que a gente conhece, que é muito arquetípica também, mas vamos lá, Jesus, a palavra Jesus dá 18, que dá 9. E a palavra Cristo, que é o que ele se tornou pós passar por todo aquele processo de morte e ressurreição, ele se tornou Cristo, quer dizer, aquele ser que foi ungido, que abriu, que destampou a pineal, né? Que fez o processo e deu o salto. Então, Jesus Cristo é 38, que dá 11. Quer dizer, então, a gente tem que passar essa dimensão, acionar a nossa estrutura de DNA, fazer um movimento, não ficar parado, esperando que alguém venha, caia sobre a nossa cabeça para nos salvar aqui, porque isso não vai acontecer, gente. O movimento tem que ser nosso, cada um de nós tem que fazer esse movimento, né? Então, eu tenho que caminhar em direção a esse crescimento, a esse passo, para me tornar o Cristo, para eu dar esse salto, para abrir as portas. Eu sei que eu viajo bastante na maionese, como dizem aqui, né? Mas é o seguinte, é interessante a gente olhar isso, porque muitas vezes a falta de movimentação, a falta de fé, de acreditar em nós, na nossa estrutura, porque a gente vem sendo ceifado da nossa capacidade ou do nosso poder, não é de agora, vidas e vidas. Então, aqueles que são obedientes são aqueles que eles querem no sistema, porque são as pessoas que vão abaixar a cabeça, são facilmente manipuláveis. Eles não querem pessoas que pensem, eles não querem pessoas que reajam ao que está acontecendo.
Eles não querem pessoas que entendam e que enxerguem o que está acontecendo. Porque essas pessoas dão trabalho, né? É o que a gente está vendo aí, todo mundo que está alertando de alguma forma está sendo cancelado. É a palavra da moda agora é essa, né? Cancelado, né? As pessoas são canceladas, as pessoas tiveram que aprender a falar sobre códigos para poder não ser cancelada, né? Enfim, é interessante a gente ver esse movimento aí. Eu sei que 33 é 6, quer dizer, no fundo é um 6, né? Está falando de quê? De clã, de família. Mas também fala de ética e valores, né? Então, dentro de cada dimensão, eu não só tenho que ter um nível consciencial elevado, né? Que é essa consciência maior, como eu tenho que ter ética. Eu tenho que ter valores, que é o que estão fazendo agora, o quê? Destruindo todos os valores, destruindo a família, porque eles não querem que a gente dê o salto. É algo tão profundo e ao mesmo tempo tão óbvio, pelo menos para mim, né? É muito louco como as coisas vão acontecendo. Eu vejo muito dentro do meu processo. Eu lembro quando eu estava participando de um retiro lá nos Açores, Portugal, e numa meditação eu me vi sobrevoando um local onde todas as construções eram feitas em cristal e muito verde, muita mata, um lugar belíssimo. E eu sobrevoava aquele lugar e me veio o nome Terra de Mu e um recado: não incorram no mesmo erro. E aí me veio toda a história de Lemúria, Atlântida, né, que eram locais que trabalhavam ou funcionavam através da consciência, uma conexão mais elevada, e que de repente na Atlântida começou a haver manipulação genética. Daí adveio a queda. Não só manipulação genética, como querendo também manipular os povos primitivos que já existiam aqui neste plano. Enquanto a Lemúria achava que não, que os povos deveriam continuar no seu ritmo e crescimento normal, a Atlântida começou a achar que não, que eles deviam comandar aquilo. Ali houve, então, uma divergência, tá? E isso começou a trazer uma queda consciencial. Enfim, né? A história diz isso aí, né? Tem muita gente que acha que isso é lenda, etc, etc. Mas, enfim, isso está aí como uma informação. E me veio isso, eu escutei essa, não incorram no mesmo erro, e olha o que nós estamos vivendo. Terapia genética acontecendo a olhos vistos, e as pessoas abaixando a cabeça e aceitando, perdendo todo o direito interno da sua própria soberania de decisão, né? A gente precisa ter a nossa soberania de volta. Nós somos seres divinos, estamos aqui neste corpo, nessa dimensão, mas a gente precisa se resgatar. Eu acho que todo esse processo está acontecendo de uma forma tão gritante, tão escancarada, que eu sei que a arma usada para quem quer controlar se chama medo. Eu injeto medo no campo. As pessoas com medo, elas baixam a frequência delas e permitem, em troca de uma pseudo-segurança. Mas para ter essa pseudo-segurança, elas entregam o poder delas, a liberdade delas para outrem, para terceiros. Então é tão
tão interessante tudo isso, né? Eu cheguei até a pegar a expressão manipulação genética para ver o que dava. A expressão manipulação dá 46, que dá 10, que dá 1. As 3 letrinhas DNA ou ADN, né? Dá 10, que dá 1. Então, a manipulação, eu só observo, a manipulação, né? Então, dessa estrutura aí, nossa, de DNA, tá? Então, manipulação dá 46, que dá 10, que dá 1. Eu peguei a palavra, a expressão genética. A expressão genética dá 29, que dá 11. Então, a nossa genética é um portal. É aí que eles querem mexer. Porque é o portal. É a passagem. É onde a gente dá o salto. É onde a gente abre a nossa consciência, é onde a gente capta. E é exatamente ali que eles vão manipular para que a gente não consiga. É muito doido. Eu não sei se vocês me entendem, mas eu sei que eu vou assistindo, eu vou ouvindo, vai me dando até assim uma coisa, porque eu falo assim, meu Deus, eu queria ficar sentado do lado dessas pessoas para ficar horas conversando, porque é aquilo que você fala assim, meu Deus, como preenche quando a gente escuta alguém que traz essa visão, é aquilo que, né? Eu sei que eu vou olhando tudo isso, né? A expressão, a manipulação genética, se somar tudo, vai dar 75, que dá 12, que dá 3. Então, eles estão trabalhando através o 3 no final, né? Que é a criação, mas também é a comunicação, né? Via marketing, fabuloso, que está sendo feito através das mídias 24 horas, 365 dias por ano, né? Na cabeça da gente, o quê? Para que a gente não tenha fé ao 7, para que a gente não mergulhe dentro de nós para buscar as respostas, para a gente não se conectar, para que a gente perca a nossa liberdade, olha o 5 aí, para que a gente tenha medo de passar as fronteiras, né? A gente tenha medo de ir para a vida, ou então caia na esbórnia, naquele consumismo, sexo, drogas e rock and roll, que também representa o 5, ir para total alienação, né? 7, 5 e 12, afetando a nossa estrutura total de DNA neste plano, que seriam 12 camadas. É sério, gente. A coisa é séria. E a gente está incorrendo no erro novamente. A história é que submergiram, né? Afundaram. Então nós temos que prestar atenção. O que está acontecendo? O que eu não estou percebendo? Eu estou com medo de quê? Eu tenho que pesquisar, mas é nessas grandes mídias que recebem para poder falar o que alguém mandou, que não diz a verdade, que manipula, que cancela aqueles que estão tentando trazer uma informação diferente, mostrar outros ângulos, que denigre a imagem de grandes cientistas. Então, nós temos que prestar atenção. Nós temos que prestar atenção. Eu lembro uma vez eu estava dirigindo, olha, isso tem anos, luz. Meus filhos eram pequenos. E eu estava dirigindo e tinha um caminhão na minha frente. Um caminhão de uma marca de pão, tá? Era Vic Bold.
Só que eu não li aquilo que estava escrito. Eu vi e eu li Vaikra. Eu não entendi. Na hora eu não entendi. Depois eu fiquei rindo. Eu falei, Dulce, que isso, minha querida? É marca de pão. Mas eu li Vaikra. Depois, isso foi antes de eu entrar para estudar o livro do Urtak, de conhecer. Aconteceram muitas coisas, todo o material caiu na minha mão, 72 nomes sagrados de Deus. Quando eu fui ler, e Vaikra era o chamado. Então, muitas vezes, a marca de um pão de forma, eu li outra coisa. Estava ali uma marca de pão e eu li Vaikra, quer dizer, o chamado. Então, assim, preste atenção, escute o chamado, escute o teu ser gritando aqui dentro, presta atenção. A gente está precisando dar o salto. E não cruzem os braços achando que alguém vai vir aqui salvar a gente. Não vai acontecer isso. Nós precisamos chegar num quanto de pessoas despertas. A gente precisa chegar no nível de pessoas acordadas para poder fazer esse movimento. Porque senão ele não vai acontecer. Está tudo aí. As informações estão aí. Eu sei que tem vidas e vidas e vidas sendo manipulados. Em todos os aspectos, você pensar e imaginar. Mas quando você acorda, quando você desperta, as informações necessárias lhe chegam. É só estar atento. Estejam atentos. Tá bom? Então, um beijo enorme para todo mundo, porque nós temos que fazer o nosso trabalho. Nós temos que fazer o nosso trabalho, tá? Então, um dia maravilhoso, uma semana maravilhosa para todo mundo e até a próxima.